que é a permissão de Deus. Que Nabucodonosor entrasse naquela cidade e a sitiasse ou a queimasse. Deus permitiu que o povo dele fosse atacado de tal forma que até o templo de Israel, Deus permitiu que fosse tocado. Os utensílios da casa do Senhor, Deus permitiu que fosse levado para a Babilônia. Tudo que aconteceu, não aconteceu de repente. Foi avisado pela parte do Senhor, pelos seus profetas, que haveria um cativeiro, que haveria um levantar de Deus, se não houvesse da parte do povo dele arrependimento. Por isso é importante a gente se arrepender diante do Senhor. É importante porque até a salvação Ele nos manda pregar o arrependimento. Aleluia. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus queria do seu povo arrependimento, mudança de mente. Mas eles, por sua própria vontade, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram os seus profetas, rejeitaram e negaram a vontade de Deus, ignorando o Senhor, achando que Deus ia ficar quieto, achando que Deus ia permitir que tudo que eles faziam não teriam consequências. Porque Deus, naquele tempo, como eles tinham que obedecer a lei, ou eles obedeciam, ou eles não obedeciam. Era assim, sim ou não com Deus. Aqueles que são amantes da palavra de Deus leem o Velho Testamento e veem Deus fazendo coisas extraordinárias, mas também veem Deus agindo contra o pecado, agindo contra o seu povo que se desviou do seu caminho. Talvez alguém pode olhar e dizer: Deus é mau, mas eu olho e vejo e costumo dizer: Deus é bom. Aleluia. Porque até nesses momentos nós vemos o agir de Deus. Aleluia. Eu acho pior do que essas coisas é quando Deus se cala, quando fica tudo quieto. Aí você acha que está tudo bem. Mas graças a Deus que Deus levanta os seus profetas. Graças a Deus que Deus fala pela sua palavra. Aleluia. E a palavra de Deus, ela penetra os nossos corações. Verdade, Deus. Aleluia. Vamos, Jesus. A palavra de Deus diz que após Jerusalém ou Judá ser sitiada, Nabucodonosor dá uma ordem: pegue o povo da classe rica e traz eles aqui. Aqueles que estudam a Bíblia sabem que eles foram trazidos por etapas para a Babilônia. E o rei deu uma ordem: traga para mim jovens de Israel, de Judá, que têm boa aparência, jovens que têm inteligência e sabedoria, jovens capazes de aprender no palácio. Então ele ordena ao seu eunuco Aspenaz para separar esses jovens. Dentre esses jovens estava Daniel, também estava Ananias, Misael e Azarias, que foram separados. E a palavra do rei é essa: façam eles comer da minha comida, façam eles se alimentarem daquilo que eu quero que eles se alimentem. Dê a eles vinho do palácio, dê a eles a carne boa do palácio. E esta era a ordem do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, quando sabe disso, ele coloca no seu coração: não vou participar disso, eu não quero isso para mim. Deus permite ele sair de Jerusalém,
e entrar num lugar onde a cultura é diferente, onde a comida é diferente, e tudo que era contrário em Jerusalém, lá não podia fazer. Tudo que era errado, tudo que era pecado lá em Babilônia era certo fazer. Deus permitiu eles irem para este lugar e provou a fé deles. É quando Deus muda os ambientes da nossa vida, irmãos. Ambientes que estamos acostumados e somos levados para outro lugar. Muitas vezes lugares que não queremos estar. Muitas vezes lugares que não desejamos e não temos prazer de ficar. E você tem algo de Deus na sua vida. Aleluia! E você tem uma chamada de Deus na sua vida. E de comandar a sua, e Deus abre uma porta invisível e te coloca lá. Aleluia! Sem te avisar. Muitas vezes sem comunicar, sem dar visões e sonhos. Ele simplesmente pega você e te leva. E é nestes lugares que Deus nos prova. Que Deus testa a nossa fé. É neste lugar que somos revelados. Deus, aleluia, Jesus. É neste lugar que mostra Grande é o teu teu poder, caráter, Jesus. que mostra a tua personalidade, Glória a que Deus. mostra se você é fiel ou não. Aleluia, Jesus. Como em muitos lugares costumam dizer, é muito fácil servir a Deus aqui dentro. Alguns ainda acham que é difícil, mas para mim eu acho muito fácil. Porque o ambiente é propício a adorar a Deus. A roupa é propícia. E quando você vai para lugares que a conversa é outra. A conversa é devassidão. A conversa é: não liga para isso não dá nada. E você é crente. Você serve a Deus. É nessa hora que você tem que decidir quem você é. Daniel decidiu no seu coração. Não veio um anjo falar para ele. Não veio um profeta. Ele decidiu no seu coração por aquilo que ele vivia em Deus. Não vou me contaminar. Aleluia! Não vou participar. Eita glória, aleluia. Não vou fazer parte disso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. É quando somos provados, irmãos. Um lugar que o diabo adora testar a gente é no trabalho. Trabalho é um lugar que tem mais ímpio que crente, tem vezes. Às vezes é só a gente que é crente. Às vezes tem um que dá mau testemunho e a gente tenta fazer o certo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E a palavra de Deus diz que Ele decide não se contaminar. Ele vai conversar com o encarregado dos eunucos. Mas a Bíblia diz que Deus havia dado graça a Daniel para chegar nesse homem. Olha a mão de Deus aí. Ele dá uma ideia. Já que você tem que nos alimentar com isso daí, durante 10 dias, nos alimente com legumes, com comida diferente, não o que o rei quer. E durante 10 dias, ele e os seus amigos se alimentaram disso. E a aparência deles era uma aparência boa e forte. A mesma comida que era para ser dada a eles do rei, que era da Babilônia, Deus deu uma estratégia para Daniel, para ele pegar outro tipo de alimento, algo que não fizesse ele pecar, algo que não fizesse ele errar diante de Deus. Irmão, quando chega esses momentos na nossa vida, a gente tem que decidir o que a gente quer. É quando nós vamos fazer algo para Deus, a decisão está na tua mão. Você vai jejuar ou você vai se alimentar de outra coisa? Você é chamado para fazer a obra, você vai se consagrar ou você vai
decidir viver a vida de qualquer forma. A decisão está na nossa mão. Verdade, Jesus. Para que haja resultados espirituais, Deus permite que nós venhamos decidir essas coisas. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que dá tudo certo. O resultado é o mesmo. E ele consegue se alimentar daquilo. Mas a Bíblia diz que as lutas não param. Os ambientes eram outros, mas as lutas não param. Não é porque você venceu uma luta que não vai vir outra, não. Não é porque você venceu uma luta que Deus não vai requerer algo de você. É verdade, Jesus. A Bíblia diz que Deus, Ele permite, mais uma vez, eles serem provados. Os amigos de Daniel são provados. São provados a sua fé. Ou eles se prostravam, ou morriam queimados no fogo. Ou eles adoravam a Deus, ou não. Eles decidiram adorar a Deus. Eles decidiram servir a Deus naquele ambiente. E a Bíblia diz que eles foram jogados na fornalha ardente. E o rei olhou. Eu não sei como era a fornalha, eu sei que da onde o rei olhava, ele via 4 pessoas caminhando no fogo. Aleluia. Foram jogados 3, mas ele via 4. Aleluia! Aleluia. E ele diz que parecia o Filho dos Deuses. E ele deu a ordem para tirarem Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele chamou os magos, as pessoas importantes, para olharem eles e olharem e ver aquele milagre. Que ao que o fogo que eles eram para ser consumidos, na verdade nem tocou neles. Não tinha nem cheiro de fumaça. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro na vida dos irmãos que esse fogo não vai te destruir. Eu declaro na vida da igreja que esse fogo, o que ele vai arrancar de você, é tudo que não presta, mas Deus vai te guardar. Deus vai te manter de pé. Deus vai honrar a tua fé, meu irmão. Porque o quarto homem está neste lugar. Ele vai dizer que esta palavra, igreja minha, permaneça, 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 permaneça na fé que eu te dei. Esse fogo não vai te destruir, meu irmão. Gramadal e a candarácia, mas o fogo de Deus vai te manter de pé. A presença do Senhor vai caminhar contigo. Quantas fornalhas espirituais nós passamos, quantas fornalhas espirituais nós somos jogados, mas Deus nos guarda. Aleluia. Eita glória. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que o tempo passa e um novo rei é estabelecido. Rei Dário. E ele coloca no seu coração estabelecer homens para tomarem conta do seu reino. E dentre estes homens estava Daniel. A Bíblia diz que foram 120 homens estabelecidos, mais 3 que tinham comando sobre esses 120. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele, por ter um espírito excelente, sobressaindo sobre eles. A inveja veio desses homens. Eles tiveram um plano, eu chamo um plano maligno mesmo. Chegaram ao rei Dário e deram uma ideia. E assim começa, irmãos, uma ideia. Com um plano,
com uma reunião para tentar nos destruir. Daniel, tudo que ele fazia era orar a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele entrava no seu quarto, ele abria janelas e ela dava de frente para onde estava Jerusalém. Ele dobrava os seus joelhos e dava graças a Deus 3 vezes ao dia. E quem olhava para Daniel nesses horários sabia que ele estava orando. A Bíblia diz que esses homens tentaram encontrar alguma coisa, alguma ocasião contra ele, mas não tinham a como acusar. A vida dele não era como a deles, era diferente. Aleluia, Jesus. Então eles tiveram uma ideia: vamos usar a própria religião, a própria crença deles contra ele. Ele ora, vamos chegar no rei. Vamos falar para o rei criar um decreto. Esse decreto vai ser irrevogável. Durante 30 dias, todo aquele que chegar ao seu Deus e orar, sem comunicar o rei, será jogado na cova dos leões. Imagina o presidente desse país dar um decreto falando: quem quiser orar vai ter que chegar essa ordem primeiro para mim. Ou vai ser preso, ou coisa pior. Mas a Bíblia diz que Daniel ficou sabendo disso. Ele ouve, eu imagino Daniel ouvindo isso e dando um orar da oração. Ele abriu a porta do seu quarto, abriu a janela e se curvando diante de Deus. Não era por causa do decreto que ele orava, era porque era costume dele. Era porque era hábito. Era porque era normal. E eles, aproveitando isso, chegaram ao rei. Olha, Daniel está orando. O rei queria ajudá-lo, mas não podia. Colocou no seu coração que durante aquele dia iria tentar fazer algo por ele, mas o decreto estava estabelecido. Era irrevogável. Ele dá a ordem. A Bíblia diz que Daniel é lançado na cova dos leões e é jogado uma pedra por cima. Eu imagino aqueles homens vendo isso. Eu imagino eles porque eles não iam perder esse momento vendo Daniel ser jogado. Para eles pensando: é o fim, ganhamos. Mas quando aquela pedra é lançada, eu imagino Deus dizendo: não é o fim. Glória a Deus. É o começo de uma nova obra. Aleluia. Às vezes somos lançados em covas, irmãos, para Deus fazer obras extraordinárias na nossa vida. Às vezes somos colocados em covas espirituais na nossa vida, porque se não formos lançados, nunca veremos o milagre de Deus. É Deus! E é só na cova que você vai ver o milagre. Aleluia! Tu ora como Daniel, tu tem a tua vida de oração, mas Deus está dizendo: quem me serve um dia ou outro vai abrir uma cova, vai ter um lugar espiritual para você passar. Mas o rei olha para Daniel e diz: o teu Deus te livre, Daniel. Glória a Deus. Como foi cantado nessa noite, o rei não dormiu, não ouviu música. De manhã cedinho ele vai até a cova e chama por Daniel. E Daniel diz: meu Deus, aqui no sirvo. Meu Deus, aqui no sirvo. Glória a Deus. Aleluia. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dele. Deus tremendo, aleluia! Essa cova espiritual de Judá Aleluia. tem leões com bocas abertas, querendo nos destruir. Obrigado, Jesus. Mas Deus nos dá escape. Deus nos dá vitória. Tem livramentos que passamos que nem percebemos, irmãos. Quantas vezes na rua tu escapou de um acidente de carro, de bicicleta, e você falou com alguém, foi por isso.
É a mão de Deus. É a mão de Deus. Nessas coisas pequenas que Deus nos permite viver, é que você pode contar depois. É que você pode testemunhar depois. Deus nos guarda, sim. Mas tem hora que Deus nos guarda na fornalha. Tem hora que Deus nos guarda dentro da cova. Tem hora que Deus nos guarda. Não é antes, mas é durante o processo. Aleluia. Nosso Deus, Ele nos dá vitória. Mantenha a sua identidade onde você está. Mantenha a sua fé onde você está. Mantenha o teu caráter diante de Deus onde tu está. Glória a Deus, glória a Jesus. Tu pode ser humilhado, Deus está dizendo. Aleluia, Jesus. Mas a vitória depois será grande. Glória a Deus. Tu pode chorar. Deus coloca no meu coração que você tem chorado por esses dias. Coisas que tu tem passado no íntimo. Ninguém sabe. Mas Deus fala com você. Eu contemplo esse motivo. Eu vi quando tu ficou sozinho dentro daquela cova. Os leões tentando te pegar. Mas eu, Senhor, te mantive. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meu Deus. Deus manda dizer, não desanima. Persevera. Fortalece no Senhor. Resplandece. Porque a vitória, a caminhada não acabou. Aleluia. Você ainda vai ter que sair de dentro da cova. E aqueles que fizeram um plano maligno serão lançados nela. Espírito Santo, Deus abençoe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Glória a Deus. É Quem verdade. planta coisa ruim vai colher coisa ruim. Quem planta coisa boa vai colher coisa boa. É a lei da semeadura. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Estou chamando Deixa mais a esposa para estar louvando. Glória a Deus. Estou fazendo isso bem. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos ficar em pé.